Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nessa sexta-feira de manhã, aqui no Senado, meio esvaziada, eu queria discutir aqui uma proposta de reforma tributária. É muito importante que nós façamos uma reforma tributária nesse país. Agora, a reforma tributária não deve ser se recriar a CPMF. Eu, quando era deputado federal, votei contra a recriação da CPMF lá, na época com o nome de CSS, e votarei contra aqui, seja com o nome de CPMF ou qualquer outro nome que venham colocar. Alguns falam, mas isso ajuda a controlar a movimentação financeira, a fiscalizar a movimentação financeira. Ora, já existe o COAF. O COAF já faz isso. Não precisa se criar um imposto sobre a população para isso. Então, votarei contra a recriação da CPMF, se vier aqui para essa casa. A reforma tributária que nós tínhamos que fazer é, primeiro, isentar quem ganha até 5 salários mínimos do pagamento de imposto de renda. Aliás, isso foi debatido na campanha presidencial passada, inclusive pelos 2 candidatos que foram ao segundo turno. E não se avança nisso. Se isentar de pagar imposto de renda quem ganha até R$5.000, até 5 salários mínimos. E corrigir depois, ano a ano, os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação. Isso vai aliviar a carga tributária sobre os mais pobres e também sobre a classe média. Não é se aumentando a carga tributária. Agora, na outra ponta, para compensar, se criar a tributação sobre lucros e dividendos nesse país. Numa pesquisa com 100 países do mundo, apenas o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos. Então, passar a se tributar lucros e dividendos em 15%. Hoje, tem artistas de televisão, jogadores de futebol, grandes empresários, que ganham mais de R$1 milhão por mês e que não pagam imposto de renda. E que o prolabore é um salário mínimo, o resto é distribuição de lucro. Não é esse o melhor modelo tributário que a gente sonha para esse país. Então, nós temos que isentar quem ganha até 5 salários mínimos, corrigir anualmente após os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação e passar a se tributar lucros e dividendos. Somado a isso, se proibir a tributação sobre remédios, que é uma coisa que eu defendo aqui há anos. A minha PEC 2 de 2015 foi aprovada pela CCJ dessa casa, teve a primeira sessão de discussão aqui nesse plenário e aí foi engavetada de novo. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios, os Estados Unidos não cobram impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Será que todos esses países estão errados e o Brasil é que está certo? Então, nós temos sim que fazer uma reforma tributária. Nós temos sim que pensar em simplificar o nosso modelo tributário e reduzir a carga tributária no ponto futuro. O Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. A maior carga tributária dos países emergentes. Será que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor que a brasileira? E o Brasil não consegue dar conta das suas responsabilidades? E precisa aumentar a carga tributária sobre a população? O governo tinha que se preocupar em ter mais critério no seu gasto.
é cortar os gastos públicos, cortar o supérfluo, cortar desperdícios e tornar a sua máquina mais eficiente. É isso que precisa ser feito nesse país. Então, senhor presidente, nós precisamos sim ter uma reforma tributária, mas não uma reforma que vai recriar a CPMF, e sim uma reforma que se isente de tributação aqueles que ganham até 5 salários mínimos nesse país. E na outra ponta, uma reforma que... Porque se isentar quem ganha até 5 salários mínimos, não vai só beneficiar os mais pobres que ganham até 5 salários mínimos. Vai beneficiar também a classe média, porque você vai aliviar e vai mudar as faixas de isenção. Então, até 5 salários mínimos, ninguém vai pagar nada de imposto, paga a partir daí. Então, vai beneficiar a classe média também, o assalariado. E na outra ponta, passar a se tributar lucros e dividendos em 15%. Acho que isso seria uma reforma justa, e acho que esse seria o caminho inicial de uma reforma tributária que o governo deveria fazer. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.